Ai, que chuva, como tu estás bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que chuva, como tu estás bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Acabou de Portugal. Tá chegando. Eu estou entusiasmado. Vamos que vamos, mais um alô para todo mundo que tá me vendo. Atenção, vou fazer câmera desse programa. Olha só o topete, o capricho do topete. Atenção, vou mudar de lado. Tá me ouvindo bem? Você aí? Tem algum problema? Atenção, eu resolvo, mudei. Ai, que chupa quando tu estás bonita. Tudo, fogo! Aumenta o som! Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Alô, mundo inteiro! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente amiga. Estamos aí mais uma vez com a nossa live, não é isso? Um abraço a todos vocês. Nosso querido amigo Luiz Henrique Oliveira dizendo boa tarde, Fernando, boa tarde, amigo. É tempo maluco, 27 graus aqui em São Paulo, verdade. Começou frio, né? E aqui nós estamos aos 29 graus, 2 graus a mais do que vocês aí. E na verdade, olha, quando hoje de manhã cedinha, eu aproveitei a minha caminhada para ir receber a minha terceira vacina, aquela vacina do reforço. Então, na verdade, eu já tinha recebido 2 Coronavac e hoje recebi a Pfizer, né? E muita gente diz que ela dói, a agulha é um pouquinho mais grossa realmente, mas é mínimo, né? E, na verdade, a minha sogra tomou, ficou 2, 3 dias com o braço dolorido, a Samira também tomou e, na verdade, também ficou... não sentiu nada. Eu tomei, não senti nada, vim a pé aos 4 quilômetros de distância do lugar em que eu tomei. Depois, assim, depois de uma meia hora, 40 minutos, fiquei com o músculo pouquinha coisa dolorida. Olha, estou apertando, não tem problema. Que bom, aí aquela história é fundamental, vacina é muito importante, sim. Então, tem uma notícia triste, chata mesmo, que 18 milhões de brasileiros que deveriam tomar a segunda vacina não tomaram. Então a gente tem que procurar essas pessoas, né? A gente não conta com uma colaboração muito intensa do governo federal, que agora está se rendendo aos fatos de que, na verdade, a vacina é fundamental, fundamental, né? Mas se você for vizinho de alguém que tomou a primeira, não tomou a segunda, que está se dizendo sem tempo, primeiro, praticamente não dói nada. Segundo, realmente diminui, está provado que diminui. Se esse governo federal, que é lento, lerdo mesmo, se tivesse sido um pouco mais rápido, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Mas isso é um assunto para a CPI, é um assunto para o Ministério Público, depois que for apresentado a relatoria da CPI da Covid, que se faz necessário, sim. Tem gente, eu tenho inclusive amigos, cada um tem um pensamento diferente e tem todo o direito de ter um pensamento diferente. Então tem uns que são mais à esquerda, como é o meu caso, tem outros que são mais à direita, como são casos de amigos queridos, outros que são do centro. A pior coisa do mundo, a meu ver, a pior coisa do mundo são os radicais, né? Outro dia até eu participo um pouco, eu sou patrono da Confraria dos Amigos do Rádio, mas confesso que por uma série de coisas, inclusive ultimamente pela viagem que eu vou fazer, eu não tenho tido muito tempo de participar do grupo e tal. Mas às vezes eu vejo pessoas inabilidosas, pessoas inábeis, que para defender esta ou aquela posição,
acabam ofendendo as pessoas. Recentemente, um amigo comum, puxa, eu gosto tanto de fulano, ele não está mais no grupo. Eu falei, companheiro, mas ele é muito esquerdista. E me deu vontade de falar, ué, e você não é direitista? Então, cada um tem o seu direito. Agora, o que não pode, por que você que é, seja de direita, seja de centro ou de esquerda, você que é, digamos assim, apaixonado por um candidato, qualquer desses, defenda o seu candidato. Diz da qualidade dos seus candidatos. Agora não tem necessidade de denegrir o outro. Você não percebe, mas é muito amigo. Você não percebe que denegrindo o outro, você está denegrindo o cara que tem aquele tipo de pensamento. Né? Então, incrível, incrível. As pessoas, porque você sabe que eu sou, eu sempre brinco. Não é verdade, não é verdade. Tem certas coisas, e o que estão multiplicando de fake news é um negócio absurdo, desonesto, e que, na verdade, tem que se levar muito em consideração, porque ano que vem é ano de eleição para o Brasil, e o Brasil precisa sair desse marasmo em que se encontra. É um absurdo. Agora revelou-se, por exemplo, não sei, tem que investigar para ver se é verdadeiro, que o senhor Paulo Guedes tem 4 milhões em paraíso aí, fiscal, sei lá onde que é. É o que se fala. Tem que saber se é mesmo. Né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que não seja, a gente fica perguntando o que o ministro da Economia está fazendo com a economia. Porque, meu Deus do céu, né? O custo de vida está altíssimo, os combustíveis estão altíssimos, aí vem de público dizendo, o problema é a alta do dólar. Ora, o dólar está crescendo porque nós estamos decrescendo. Essa é que é a realidade. Infelizmente, isso acaba respingando para todos os lados. A pessoa mais humilde, a pessoa mais simples, ela pergunta, mas o que eu tenho a ver com dólar? Eu jamais vou ter dólar, é verdade. O que eu tenho a ver com combustível? Eu não tenho carro. Pois é, mas tudo que você consome, meu querido, minha querida, vem através dos caminhões, né? Do transporte rodoviário. Felizmente, infelizmente, o Brasil não teve juízo suficiente para aumentar as ferrovias. Eu me lembro, há 40 anos, primeira vez que eu fui à Argentina, eu fiquei estupefato. Fui eu e o Samir, estamos recém-casados, então quando chegamos lá, ficamos estupefatos de que se quiséssemos, iríamos de Buenos Aires a Bariloche, não é? E se tivéssemos carro, na verdade não tínhamos, a gente foi de avião, voltou de avião, que o portenho na verdade é aquele que nasce em Buenos Aires, ele transportava o seu carro, por exemplo, através da ferrovia. E lá chegando pegava, passeava e tal. Então nós, desde um erro da época do Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente, um dos maiores que nós tivemos, que fez Brasília até por uma necessidade, de um lado, mas por outra também atravancou o progresso, que, nossa mãe do céu, faz parte, ninguém é perfeito. Então, por um erro, vamos abrir rodovias. Né? E aí isso continuou, esse erro maior não foi nem com o Juscelino, foi com a tal da Revolução de 64, que até hoje as pessoas cantam loas, né? E na verdade ficou 30 anos, trocava de ditador, de 6 em 6 anos, às vezes até menos. Costa e Silva saiu antes, agora é nome de ponte, da Ponte Rio-Niterói. Então, naquela época, criou-se estradas, fizeram a Transamazônica. Foi um feito, né? Transamazônica é cortar toda a Amazônia para Belém do Pará, escambau. E, no entanto, resultado, até hoje não tem asfalto. Até hoje não tem asfalto. Então, quando chove, babau, e aquela região chove muito, né? Então, essa falta de previdência, essa coisa só de se governar para as classes mais altas, classe média e alta, não que a gente não tenha que ter consideração com as classes altas, não, maravilha, o cara que é empresário, ele dá 1000 empregos, puxa, maravilha, dá 40, não importa, ótimo, né? Agora, acontece que o cara que dá 3 empregos também é importante, que as pessoas têm que ter estudo, minha gente.
O que está faltando para esse país é maravilhoso você cantar o hino nacional, você falar bonito. Uma coisa que esse governo aí acertou foi Pátria Amada Brasil. Que coisa bonita, né? Eu conheço isso desde a época que eu estava no primário, que hoje nem mais existe, no ginásio. Então não tem nada de novo. Buscou-se alguma coisa que é verdadeiro, né? Mas eu fico com o presidente da CPI, o Aziz, o senador Aziz, quando falando sobre aquele senhor que é dono da Avan, né? Disse assim: eu não tenho necessidade de ter um terno verde e amarelo para me dizer patriota. E patriotismo não é exclusividade, quer da direita, quer da esquerda, quer do centro. Então é aquela velha coisa que de repente você usa uns termos muito bonitos, mas você tem que mostrar que você ama o seu povo, porque em última análise o país é o povo. O país é o povo. Agora, se você entra no supermercado e você descobre o litro de leite a R$ 4,99 e se for oferta é R$ 3,99, se você comprava no início do ano a R$ 70 um bujão de gás e você descobre que hoje está 90, 100, 110 e em alguns lugares já cobrando 115, se você descobre que os que cobram mais caro geralmente são ligados às milícias que dominam a região porque o governo não chegou até lá, seja o federal, seja o estadual ou seja o municipal, quer dizer, então é complicado. Eu estava vendo, ontem aprovou-se aí uma nova lei tentando beneficiar o Estado com relação ao Estado do Rio de Janeiro, né, na Assembleia Legislativa, e vai naturalmente prejudicar os servidores estaduais que estavam lá em revolta e tal. Aí eu pensei, olhei e vi duas coisas. Primeiro, eu nem sabia, porque eu não sou político. Eu sou jornalista, radialista, político eu não sou, né? Então, mas eu sou observador, você também é. No momento de hoje, o que eles fizeram? Eu estive algumas vezes na Assembleia Legislativa, no belo auditório tradicional do Palácio Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro. Uma delas foi para receber o título de cidadão benemérito do Estado. Isso, meu Deus, tem uns 20 anos no mínimo, né? Então, notei, fui também uma vez com outro amigo meu, recebeu um título semelhante, fiquei ali onde ficavam os deputados e tal. E é muito bonito, é imenso, é quase como se fosse uma catedral, já com certeza não só construída, mas já paga muitos anos. Fizeram uma nova num prédio perto. A televisão vai cansar de mostrar para vocês. Hoje à noite você vê o RJ da noite, você vai ver que ela não tem tanta pompa, mas ela é um pouco mais baixa, porque não é edifício. Você vai ver que tem galerias, mas ao contrário da galeria da sede antiga, você tinha onde sentar as pessoas que fossem lá. E essa não tem, porque o nego fica em pé muito tempo, desiste e vai embora. Quer dizer, qual é a necessidade, num momento em que as pessoas estão, segundo estatísticas que a gente pode discutir o número, a última que eu via dizia que perto de 28 milhões de brasileiros estão passando fome. Qual é a necessidade de você fazer um auditório novo se você tem um antigo, mas que é absolutamente mais pomposo? Então são esses equívocos, né? Numa situação de dificuldade, o país, não só o país, o Estado, vamos falar do Estado, o Estado está precisando de medicamentos nos hospitais estaduais, de pagar médicos que não estão pagando. Não estou falando de Estado, não, falando de Estado, município, misturando tudo. Então, de repente, você descobre, o cara, não, mas vamos trocar de carro de 2 em 2 anos, ou de ano em ano, os deputados trocam de carro. Ah, mas não é deles o carro é alugado. Gente, piora, porque nem vira patrimônio. Quer dizer, então a gente observa, né, que enquanto for durável a desunião no país, é complicado. Eu não duvido que ao longo desses tais governos aqui citados, tenha um ou outro que tivesse boa intenção,
nem no atual governo federal, que eu realmente não votarei jamais em circunstância alguma. Por quê? Porque falta, gente, falta essa percepção. Você não pode desunir um povo, você tem que unir. O estadista, quando é eleito para qualquer coisa, seja presidente, prefeito, governador, ele tem que ter essa preocupação. Ele não é o governador daqueles que o elegeram. Ele não é presidente daqueles que o elegeram, ou mesmo prefeito. Ele é o prefeito de todos. Então, mas essa preocupação tem que ser para valer. Ela não pode ser da boca para fora. Certa feita eu tive, tive a honra de ter na minha mesa de debate, na época que a Rádio Tupi era a Rádio Tupi, com a direção do Alfredo Raimundo Filho, que Deus o tenha, um dos maiores radialistas com os quais eu tive a oportunidade de conviver. E eu tive, no ano que eu fiz o horário de 9 ao meio-dia, tantos anos atrás, hoje tem valorosos profissionais lá e tal, mas eu estou dizendo uma época em que nós tínhamos uma audiência fantástica, e eu tive a honra de ter aos sábados a presença do Chico Anísio, o falecido e grande mestre Chico Anísio. E na conversa, porque lá sempre foi uma rádio que teve muita publicidade, a gente fazia 7 minutos de debate e fazia mais 7 minutos de comercial. Então tinha muito tempo para a gente conversar. E ele falou daquele político que ele fazia, né? Que era todo demagogo, não sei o que e tal, e ele falava, Fernando, o problema do político é a demagogia. Eu vou contar para vocês o seguinte, eu estou para ir para Portugal, estou já de passagem marcada, se tudo correr bem, se o teste Covid provar que eu não tenho Covid, parece que eu não tenho mesmo, então não tem mais erro, eu vou ficar 6 meses por lá, depois eu volto. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque você observa que os países da Europa são países que passaram por um grande sofrimento, um sofrimento maior do que nós mesmos passamos, porque houve a guerra, houve mortes, houve traições, houve alta criminalidade, e todos eles hoje têm uma diminuição extraordinária desses índices de criminalidade. Tem problema? Tem. Um ou outro vai ter problema, sim. Mas o próprio Portugal mesmo, na ditadura de Franco, passou por problemas seríssimos. E hoje é um país cuja capital é considerada uma das mais seguras do mundo. Idem com Porto, que é a segunda ou a terceira, Sintra. Então, não só Portugal, estou falando de Portugal, estou falando da Alemanha. A Alemanha foi destruída. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é preciso passar por uns energúmenos desses, que muitas das vezes sequer entendem política e se fazem de entendidos daquilo que não entendem, para um dia a gente ter a esperança. Porque a gente olha com orgulho e diz assim, isso aqui é uma sociedade, né, maravilhosa, nós temos um território extraordinário e a gente precisa tomar posse dele. Mas não é tomar posse só para os endinheirados. Não é tomar posse só para os de classe média, ou que cursaram faculdade, ou então que eventualmente fizeram, digamos assim, um curso técnico. É preciso dar oportunidade para que todos possam ter emprego, possam ser empreendedores, possam ter curso técnico e, se for o caso, possa-se ter a faculdade. Então, enquanto não tivermos isso, é uma pena, não seremos uma boa referência. Então, é essa coisa que às vezes a gente sente. Abraço para o nosso querido doutor Hernando Sampaio, de tantos anos, nosso colaborador. Hernando, você só não tem estado no programa, querido, porque, olha, eu já perdi a conta das vezes que eu telefonei para você e que, por qualquer motivo, não fui atendido. Não sei, provavelmente, eu imagino o seguinte, você generoso como é, você também está aposentado e você deve ter viajado muito. Então fica difícil, porque a gente é que procura os nossos entrevistados. Hernani é um dos maiores oncologistas que eu conheço, uma pessoa que sou extremamente grata e que merece todos os nossos louvores. O Marco Silva, né, justo veríssimo plagiando um político paraibano. Eu já vi esse e-mail que você mandou, bonito, realmente bonito. Ele diz assim, Fernando, estou muito chateado.
Ontem vi uma lista com os nomes dos mais ricos do mundo e não vi o meu. Pois é. Eu, sinceramente, nessa altura do campeonato, Marco, eu não tenho o menor interesse em ser rico. Eu tenho o interesse de ser remediado, como meu pai dizia, e eu acho que sou. E sou através do trabalho. Não há por que invejar os ricos. Tudo é passageiro, bicho. Não vale a pena. Você vê, eu hoje fui fazer um teste de Covid, teste de Covid não, eu fui tomar a terceira dose da Pfizer, porque estão indicando, médicos amigos meus queridos, que você conhece, são favoráveis, e eu não tenho por que negar a ciência, né? Então, eu estava imaginando aquela fila, parece que foi ontem, eu era um menino recém-chegado na profissão. Hoje eu estou com 75 anos. Então sou grato a Deus, à natureza, à oportunidade que eu tive, que tenho hoje de ser otimista aos 75 anos, de andar 7, 8 quilômetros por dia, de ter conseguido um patrimônio, tendo vindo praticamente do nada na minha terra, que é, na verdade, o Brasil, tendo dormido numa república de estudante, recém-formado profissional, numa cama de lona, pagando aquilo que eu podia, ter passado 2 ou 3 meses aqui no Rio de Janeiro, trabalhando numa rádio que era continental, que na época pagava com atraso, e tomando café com leite, pão e manteiga para poder despistar a fome. Mas o trabalho, a dignidade, é coisa que você não pode perder. Isso riqueza nenhuma dá, meu amigo. Pelo contrário, dá confusão na hora de fazer o inventário. Que bom! O Mário Zuckerman está famoso, maravilhoso, espetacular, aplausos. Grandes profissionais. Quando eu me despojei de uma coisa, eu sei que você está brincando, mas eu estou aproveitando para falar aquilo que eu penso. Muito menino, a gente tem aquela inveja branca. Puxa, olha só, ainda mais eu comunicador, meu patrão era o Silvio Santos, que sequer me conhece, né? Deve ter ouvido falar em algum momento, mas já esqueceu faz tempo. O outro patrão era o Roberto Marinho, né? Então você fica, será que um dia, depois por uma questão de inteligência, você sabe que você não vai chegar lá. E por que perder tempo com esse negócio? Eu vou. Não, se der, eu vou. Se não der, paciência. Metade da infelicidade do planeta está nessa coisa, do cara imaginar que de repente, né? Poxa, por que fulano tem isso e eu não tenho? Porque é dele. Essa é a diferença. Em alguns casos, na maioria talvez, não acredito não. Mas na metade é mérito, é meritocracia. O cara que lutou, batalhou. Eu falo de citar aqui o Silvio Santos. Eu fui amigo de um saudoso locutor, o Roberto Figueiredo, que lamentavelmente faleceu esse ano de Covid, um dos maiores que o Brasil teve. E o Roberto foi colega na Rádio Nacional do Silvio Santos, ou se você preferir, Silvio Abravanel. E o Roberto falava da luta do Silvio para vender como camelô, vender coisas na rua. Não lembro bem, eu sabia, mas hoje não sei mais aquilo que ele vendeu. Isso ninguém vê. Vê o resultado, mas ninguém vê aquilo que fez. Então, se nós passarmos a pensar em nos valorizarmos, dizendo, puxa, eu não tenho o que o fulano tem, mas em contrapartida é a paz que eu tenho no coração, ou que eu posso botar no meu coração. Não é? Então é aquela história, político, não estou falando do Chico Anísio, político, o Chico falou, Fernando, político, a grande maioria, não precisa muito. Recentemente, quando eu divulguei um texto para os meus amigos queridos, o Marco Silva recebeu, Luiz Henrique recebeu, todos os meus amigos, Osmar do Brecker, que eu mando um bando de abraço, presidente da confraria, e vou tê-lo aqui, se Deus quiser, um dia, não sei se hoje, mas talvez amanhã ou depois. Então, eu escrevi um texto simples, modesto. Recebi de um político que tem uma inteligência fantástica, um elogio que a priori, à primeira vista, quando você vê, você se emociona. Falei, meu Deus do céu, olhei aquilo tudo, mas sou tudo isso.
E aí me lembrei que ele escreve isso para todo mundo. E aí me lembrei que isso faz parte, lamentavelmente, da má política. Então, eu fico com um ditado que durante anos eu era muito inseguro, quando menino, recém-entrevistado. Uma vez fui entrevistar um cara que foi um dos maiores políticos que o Brasil teve, políticos mineiros. Eu estava em Minas Gerais, fazendo estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia, e fui entrevistar o Zé Maria Alquimim, que ninguém sabe, não é Alckmin não. Lá na época falava-se Alquimim, depois agora deve ser até parente. Ele era um cobra, e na entrevista foi muito bem e tal, tudo aconteceu. E eu criei uma frase, mas por erro meu e por novice de profissão, sempre que eu citava ele, como se a frase fosse dele. Não, não, a frase era minha. Era minha. Se alguém achar que a frase era sábia, olha, que bom que eu tive um minutozinho de sabedoria naquela época, mas na verdade não dá para acreditar que a gente vai ter vários minutos de sabedoria. E o que eu digo que atribuí ao político, e depois de um certo tempo passei a dizer que é minha mesmo, é a seguinte: você precisa aprender a ouvir as pausas, ou então ler nas entrelinhas. É a única forma que tem de você saber se uma pessoa é sincera ou não. Bom, isso colocado e suposto, vamos conversar com um amigo querido que colabora comigo, e hoje vai ser, pelo menos esse ano, a última participação dele, mas depois, se tudo correr bem, não é? Se o Papai do Céu me der vida, me der força e as coisas forem bem, estaremos juntos com todos eles aqui mais uma vez e com vocês também. Então eu vou falar aqui com esse amigo querido, que desde que eu acerte aqui na situação, já vou acertar, que é o Eduardo Moura, do Audiência Carioca. Falar nisso, não sei se ele vai comentar com vocês isso, mas eu fiquei sabendo no programa da Kátia na Bandeirantes, você deve ter sabido, gosto muito do programa dela, de que a audiência do Hulk não está boa. Diz que ainda não pegou. Diz que ao contrário, o Mion está bem. É o que se fala. Logo que eu vi o primeiro programa, eu não sou, estou dizendo a minha opinião, né? Falei, olha, vai ser meio que difícil de se pegar. Você sabe por que eu falei isso? Pelo seguinte, porque o programa do Faustão, na época que foi lançado e até agora, o programa do Faustão era para concorrer com o do Silvio Santos. Ele veio da Band com essa ideia. Então o programa do Faustão é um show. O programa do Hulk, quando ele deixa o sábado, né, que era um sucesso, sem dúvida, e volta, e num horário menor, e aquilo não se sabe se é um show ou se é uma reportagem. Porque tem aquela parte que a pessoa se emociona, a filha que encontra com a mãe, esse negócio todo tal. Depois vem o show dos famosos. E para culminar, no último momento do programa do Hulk, que não vem bem das pernas de audiência, apareceu lá um slide, para nós de televisão chamamos de slide, na época é a assinatura do programa, dizendo show do Faustão. Vamos saber disso e de outras coisas com esse querido amigo, o Eduardo Moura, do Audiência Carioca. O Eduardo, boa tarde, Eduardo. Agora, eu quero dizer e agradecer a você. Eu estou embarcando para a Europa na quarta-feira, para Portugal, né? E se Deus quiser, do meio de novembro adiante, eu vou ficar lá até abril. Eu pretendo, se você me atender, eu pretendo ter a honra de falar contigo algumas vezes para saber das novidades que estão aqui e parabenizando você, pelo belo desempenho do Audiência Carioca. Mas quais as novidades que você tem para contar para a gente, querido? Não estava aqui no script, mas eu ouvi a sua entrada a respeito do Hulk, também do Faustão. Então,
acertar os ponteiros aí nas informações que você trouxe, Ok. bem pontuadas, diga-se de passagem. Realmente está tendo esse comentário nos bastidores de televisão que a audiência do Luciano Huck não estaria de uma forma satisfatória, digamos assim. A gente sabe que o que manda é a audiência de São Paulo. Então vamos falar de São Paulo, né? Que é São Paulo que manda no mercado publicitário televisivo. Realmente, o Huck ele começou com 2 domingos em alta, na casa dos 18, a média de 18, mas chegando a passar em alguns momentos dos 20 pontos de audiência. Isso aconteceu na primeira semana, na estreia, em 5 de setembro, se repetiu em 12 de setembro, e aí a partir da terceira semana, 19 de setembro, e no último domingo agora, 2 de outubro, é o que eu chamo, na minha opinião, de um público que vai se consolidar com o domingão ali. Ficou em 15 pontos de audiência. Muita gente, claro, uma perda de 20% da audiência, né, em menos de um mês, digamos. Preocupa, né? Mas eu acho que o pessoal está pegando um pouco injusto, está sendo um pouco injusto com o Huck. Primeiro, porque a estreia gera repercussão. Muita gente viu, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ela não é acostumada a assistir o programa do Faustão no domingo, mas ela assistiu o primeiro programa do Huck pelo fator de curiosidade. Acho que muitos espectadores, essa audiência maior, se deu por conta da curiosidade. E o segundo fato, que essa audiência de 15 pontos era o que o Faustão já estava dando no horário. E eu, sinceramente, em nenhum momento acreditei que o Huck daria mais audiência que o Faustão, que está há 30 anos e teve diversos buracos de audiência nessas 3 décadas que ficou na Globo, repetiria, aliás, ele ampliaria esse resultado. Então, eu acho, opinião, Fernando, que estão pegando muito pesado com o Huck. O programa tem defeitos, tem problemas, mas querer cobrar dele uma audiência maior que do Faustão, eu acho que com um mês é um pouco disso. É pouco tempo realmente, e ele tem o talento necessário para poder dar a volta por cima, né? E é como você falou, se tem furos, tem que se descobrir os furos, né? E descobrir qual é a forma de contornar essa situação, não é mesmo? Quer dizer, é complicado, porque eu tenho uma longa experiência dessa coisa de programa de rádio, né? Embora tenha feito muito pouca televisão. Mas acontece o seguinte, no programa de rádio, o grande problema não são os diretores, são, na verdade, os investidores. Né? São aquele pessoal que é acionista, os acionistas. A gente não pode esquecer, eu trabalhei numa Rádio Globo, em que ela era o máximo, no auge da Rádio Globo, nos anos 70 até 81, por aí. Então ali era extraordinária, tinha uma imagem de grandiosidade. E hoje ela tem uma imagem de pequenez. E quem fez isso foram os acionistas. Né? Porque o acionista é número só. Ele nem é fã de rádio, com raras exceções, nem fã de rádio ou de TV são as pessoas que pagam. Então esse é o perigo. Quer dizer, eu acho que o Boninho tem talento demais para abrir o olho e para fazer o que é possível. Se for só uma onda de pessoas que de repente, como você falou, eu até concordo, estão precipitados, tudo bem. Mas é preferível contornar, né? Ver o que for possível, porque foi depositada uma grande expectativa, né? Vamos torcer para que as coisas aconteçam. Mas o que você me manda aí de mais interessante? Vamos falar então de Globo. Vamos começar falando de Globo então. Sei. 2 notícias hoje que pegaram aqui os bastidores envolvendo a própria Globo, e é bom a gente entender um pouco essas informações. Eu vou até pedir para virar um pouquinho, porque é uma estatística, eu preciso ler os números, que eu não tinha condição de decorar aqui os números. Uma reportagem do portal Splash Wall, Guilherme Ravaz, trouxe que a Globo fechou com prejuízo de 144 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Que loucura, hein? Isso em meio, uma loucura, e um aumento de quase 300%, 200%, porque no ano passado, nesse mesmo período, a emissora ela teve um prejuízo de 51 milhões, ou seja, ela praticamente triplicou esse prejuízo de um ano para o outro.
Na reportagem, eles até comentam, né, porque nos últimos 2 anos a gente viu aí a pandemia como uma espécie de bengala para acertar uma coisa que ia acontecer no mercado. Essas mudanças, principalmente na dramaturgia, que a Globo dispensou Antônio Fagundes, Tarcísio Pinto, Glória Menezes, Vera Fischer, essas mudanças do contrato, inclusive, elas iam acontecer. Mas por conta da pandemia, da crise, a Globo acabou adiantando, né, esse processo. E o detalhe é que a reportagem até atribui que a Globo, mesmo assim, a Globo também dispensou o Faustão e o Thiago Live, mas é bom a gente ter que o Faustão está dispensado da Globo, mas como ainda tem um contrato com o Faustão, está pagando o salário base do Faustão, sem publicidade, obviamente, porque não está no ar. Então está mantendo o contrato do Faustão, tanto que ele não pôde comparecer ao lançamento de estreia da programação da Band na semana passada. Então o Faustão não pôde comparecer. Por motivos contratuais. Dele foi que acabou fazendo ali as boas vendas. Oi? Por motivos contratuais, né, com a Globo, né? Ele foi impedido de comparecer, né? O Faustão está na geladeira da Globo, a verdade é essa. Ele está na geladeira ali, segue contratado da Globo. E o detalhe, assim, para finalizar a questão da Globo, o Thiago Live, que é outro exemplo também, mas o Thiago ainda tem contrato com a Globo, vai cumprir até o final do ano, então são pesos que a emissora ainda sente no orçamento. Mas também, será que dá para chamar de peso? É uma pergunta que eu me faço, porque Thiago Leifert e o Faustão são 2 comunicadores que se pagavam e se pagavam com folga no orçamento da Globo por conta de suas produções. O Domingão, por exemplo, é uma produção a mais rentável da Globo em relação ao custo-benefício. A Globo pagava muito pouco e tinha um retorno de faturamento muito alto. Enfim, esse é um cenário. E o outro cenário, uma informação que veio do jornalista Gabriel Oliveira, do TV Pop, é que a Globo está se preparando para fazer um passaralho, uma demissão em massa nos próximos dias aí, ou no mais tardar no início do ano que vem, e vai terceirizar toda a sua área operacional, incluindo a TV aberta também, o que muda muito. Nossa, como muda. O receio que todos têm nesse momento é a questão do padrão Globo de qualidade. Você sabe quem está fazendo um estrago na Globo e também nas demais emissoras de TV, a Rede TV recentemente estava em crise, são as empresas de streaming. Né? A pessoa às vezes pergunta, que palavra estranha é essa? Streaming em inglês quer dizer programação. Então, eu tenho, por exemplo, uma cunhada que é tipicamente espectadora da faixa dos seus 60 anos assim, e que hoje ela faz a programação dela, ela nem passa pela TV aberta. Né? Ela aprendeu, é uma coisa simples, e eu estou falando quais são as empresas de streaming. Né? Tem o Netflix, tem a Amazon, tem a própria Globoplay, e que tem um custo, e tem um custo muito mais barato para o empresário do que uma televisão aberta. Então a crise começa por aí. Você é muito melhor. Você, por exemplo, vamos supor, você gosta de futebol, como eu gosto. Então, se quer ver futebol, você vai no YouTube e você escolhe quem comenta, quem não comenta. Você vira o editor. E isso é que também nos Estados Unidos está fazendo um estrago. Na Europa está fazendo um estrago. E eu acho, sabe, que não tem volta. É aquela história. Por isso esse enxugamento. A bem da verdade, até desdigo o que eu disse com você com relação aos investidores. Por quê? Na verdade, o cara vai para onde o público vai. Não é? Por exemplo, o teu site hoje está tendo muito mais audiência do que muita rádio FM que está perdida por aí. E você tem como aferir essa audiência. E tem como futuramente, na medida do crescimento, não só de ganhar algo, como também mostrar para os seus possíveis, prováveis patrocinadores o que você tem. Coisa que os outros têm aleatoriamente. Você falava, está sendo tão importante essa entrevista hoje eu acho que já está abençoado, que eu acho que está um belo programa. Então você falava, por exemplo, que São Paulo é a base. E por que São Paulo é a base? Num país com tanta dificuldade de comunicação, São Paulo, que eu saiba ainda hoje, é o único que tem aparelhos que são colados na televisão, empresa especializada de pesquisa, que você sabe a audiência na hora em termos percentuais. E o resto do Brasil não tem isso.
15 Já tem. Pop hoje está conseguindo Exato, pedir. mas você vê. Aqui no Rio, eu já fui, aqui em casa a gente já foi até convidado para Convidado, instalar esse aparelho. Para dar umas vantagens, assim. Exatamente. Mas veja São Paulo você é que por conta do mercado publicitário. É isso onde o dinheiro é onde joga o dinheiro. E São Paulo, então, isso acontece há mais de 20 anos para 30. Quer dizer, enquanto nos Estados Unidos é em todo lugar. Então é complicado, complicado. Mas e aí, me diga uma coisa, a TVS já mudou, o SBT já mudou? já mudou. Há 2 semanas, na penúltima semana de setembro, É. já mudou, a mudar com cara nova, né? Mas Que bom, que a bom. programação do SBT Rio, Sei. eu costumo falar que é o pessoal que faz um trabalho na raça, porque por mais que tenha de casa nova, a estrutura continua A estrutura mesma, é né? O pequena, pessoal de pedra ali para colocar um telejornal no ar. O SBT e a Band, diferente da Record e da Globo, a Record e a Globo com carinho para o Rio de Janeiro, mas o SBT e a Band não acho que olhem com os melhores olhos assim, para o Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Gigante. É verdade. Mas tem aí alguma notícia que você reserva como, digamos assim, a grande notícia de hoje? Vamos falar então, já que é a temporada, a gente está fechando a temporada, a gente não pode encerrar sem falar de rádio, né? Sim. Da temporada, né? Vem aí a TV Jovem Pan. A TV Jovem Pan vai estrear. A expectativa é no final do mês. Estava previsto para que ela entrasse no dia 17 de outubro, a volta da TV Jovem Pan. Teve um sinal em São Paulo nos anos 90 e eles estavam para retornar agora no dia 17 de outubro. Ficou uma pendência ali de liberação de satélite. Eles então vão esticar para o final do mês. A expectativa é para o final de outubro. Infelizmente, o sonho do Tutinha, né, que é o dono da Jovem Pan, que você conhece bem, o Tutinha não vai entrar na TV aberta Jovem Pan nesse momento. Então, quem quer assistir a Jovem Pan, o que vai ter que fazer? Ou vai ter que ter o aplicativo da Panflix, do YouTube, que todo mundo já tem acessado nos últimos tempos. Verdade. Mas quem tem TV por assinatura, por exemplo, na Sky, na Claro e na Vivo, essas 3 maiores aí operadoras elas vão estar. Além também da Pluto TV. Como você estava falando aí, o streaming é a nova sensação do momento. E a Pluto TV é um aplicativo de streaming que é de graça. Você pode ter a custo zero. 46 canais do Brasil, 90 da espanhola, então vai estar lá também. É uma nova sabe que tem todo um viés político, né? Sim, a gente sabe que sim. Jovem Pan, Bolsonaro está tentando montar uma base, né? Uma base, como acontece nos Estados Unidos, né? Quando os Unidos apoiavam o presidente Donald Trump, né? E ele está tentando montar a base aqui, mas está tendo muita dificuldade, especialmente na TV, até porque os canais que a Jovem Pan está tentando são canais no bolo, digamos assim, 32 em São Paulo e 40 no Rio, está bem longe ali do 4, do 6, que a gente está acostumado a habitualmente. É verdade. Meu amigo querido, eu quero mais uma vez dizer muito obrigado o tempo todo que ficamos juntos nessa temporada do programa. Foi um prazer. Eu estou fechando temporada em sexta-feira, vou acompanhar de longe, evidentemente, que com a internet, o dia que você receber um telefone com mais 351, que é o código de Portugal, você estará recebendo um telefonema meu. Evidentemente, a gente vai tocar em frente, fazendo programas também lá na Europa, e estaremos por lá até sem ser mentira, até o dia 1º de abril, quando está programada a nossa volta. Então, olha, um fraterno abraço, aproveitando o ensejo, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Mas a gente se fala antes disso. A gente vai se falando antes. Vai se falando. E fala aí da sua live, do Audiência Carioca, qual é a próxima? A próxima é amanhã, às 6h30. Também quero agradecer pela oportunidade. Não tem o quê. Por você ter conversado com a gente lá no nosso canal. Foi um momento muito legal. A gente estava no início, agora a gente já tem 10 mil inscritos lá no Audiência Carioca. Maravilha. Então quero pedir para se inscrever e ajudar a gente a chegar lá nos 10 mil inscritos. E
boa viagem, aproveite bastante. Portugal é uma terra maravilhosa. É verdade. Quero voltar, se Deus quiser, em breve. Vamos ver se eu consigo voltar também aí. Vai, Indo embora. vai sim. Não só voltará lá, porque idade é aquilo que não lhe falta, graças a Deus. Você tem um mundo pela frente e eu espero que você seja muito feliz e que eventualmente participe também das nossas programações. Fraterno abraço, amigo. Com certeza. Pois Bem, é. tchau, tchau a todos. Tchau, querido. Olha, foi uma descoberta. Eu devo agradecer ao Hernani Alves, nosso Hernani Alves. Eu participava do programa dele na Paradiso FM e um dia conheci o Eduardo Moura e fiz o convite a ele que pudesse participar. E ele sempre com muito profissionalismo, ele tem participado e com muito sucesso ele está tendo êxito no Audiência Carioca. Eu vou ver se eu consigo falar aqui com o Dr. Silvio Provenzano, né? Um abraço para o Oscar Berro, também nosso amigo que está nos vendo, até que mandou aí uma pergunta que eu pretendo falar com o Dr. Silvio Provenzano. Vamos ver, eu hoje tive tanta atividade que eu não tive tempo de mandar um recado, mas ele deve estar acostumado que nessa época a gente sempre... Alô, Dr. Silvio, vamos lá, tudo bem com o amigo? Boa tarde, deixa eu botar direitinho aqui, porque estava de cabeça para baixo, agora já acertei. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Fernando. Prazer imenso estar com você. Estava rezando para a internet aqui funcionar. Então, até aqui tá ótimo. Aqui tá muito bonito na tela. Doutor Silvio, o nosso querido Oscar Bel, sabendo que o amigo vinha do programa, ele mandou uma pergunta, pediu que fizesse uma pergunta ao amigo. Acontece o seguinte, tem uma coisa a ver com a outra. Ele comentava que em Caxias o Washington Reis já teria decretado de que não precisa mais de máscara em Caxias. E aparece uma defasagem dos números divulgados pela Prefeitura de vacinados e da realidade que o Estado parece proclamar, digamos assim. Por outro lado, aí emendando uma coisa na outra, então a primeira pergunta é do Oscar Berro. É a seguinte, acha que deve ser assim? Ou seja, cada um por si e Deus por todos? Quer dizer, de repente o Estado tem uma política, vem Caxias tem outra, vem outra cidade menor tem outra. Isso favorece ou desfavorece o fim da pandemia que todos desejamos? Eu não vejo, Fernando, como possa favorecer. Ah, Na verdade, a gente entende que deveriam ter ações coordenadas pela Secretaria Estadual de Saúde, cada secretário municipal de saúde seguir a orientação, que por sua vez deve obedecer à orientação do Ministério da Saúde. Ações coordenadas, fazermos de um modo igual. É claro que a realidade de cada município, a realidade de cada cidade, nesse Brasilzão que a gente tem o privilégio de viver, é imenso. É imenso. A gente sabe que há uma disparidade muito grande. Ainda a gente observa que, como fruto da vacinação, houve uma queda. Essa queda eu sinto no meu dia a dia no Hospital dos Servidores. O número de leitos ocupados não tem havido aquela demanda que existiu algumas semanas atrás. Isso nos deixa felizes, mas nem um pouco relaxados. Entendemos que ainda é importante, já que uma boa parte da população não conseguiu acessar ainda a vacina, nós entendemos que as medidas de distanciamento elas são necessárias. Dentre elas, a máscara em lugares públicos é obrigatória. Eu acho uma medida precipitada do Washington Reis, prefeito de Caxias, porque conseguiu vacinar muita gente lá. E com isso ele sente que tem uma certa segurança. Mas a pergunta, será que em Caxias, todos que circulam por Caxias residem em Caxias? Será que todos tiveram acesso à vacinação que as pessoas residentes do município dele tiveram? A gente sabe que há uma circulação imensa de pessoas nesses municípios. O pessoal que sai de Belford Roxo vai para Caxias, de Nova Iguaçu vai para Caxias, do Rio de Janeiro que vai trabalhar em Caxias. A pergunta é, será que não foi um pouco precipitado? E o que motivou essa decisão, eu diria que isolada por parte do prefeito de Caxias? Eu estou tentando entender, mas não consigo.
Pois é, agora tem duas coisas similares, mas mais posterior a essa medida, né? Porque eu ouvi uma entrevista hoje do secretário municipal de saúde dizendo que a partir do dia 15, ou quando atingir 70% da população, poderá se pensar ou poderá ser autorizada a não utilização de máscaras nas ruas do Rio de Janeiro, mas não em ambientes fechados. E aí esse parecer, segundo o prefeito Eduardo Paes, teria sido corroborado pela equipe científica, né, que assessora aquela prefeitura. Essa situação é correta? Veja bem, eu entendo que em lugares públicos, abertos, não há necessidade do uso da máscara, desde que as pessoas se mantenham relativamente distanciadas umas das outras. Desde o princípio que se sabe que o vírus passa com relativa facilidade de uma pessoa para outra, mesmo que quem esteja com o vírus esteja sem qualquer tipo de sintoma. É possível pela fala, é possível pelo próprio ar que a pessoa expira, joga para fora, que gotículas chamadas aerossóis que contenham esses vírus fiquem em suspensão no ar. A pessoa desavisadamente passou por ali, eu estava muito próximo, inspira o ar com aerossóis exalados pela outra pessoa e se infectando pelo vírus. Vai que essa outra pessoa que recebeu o vírus não tem a mesma capacidade de defesa imunológica que o que jogou para fora tinha. Vai adoecer. Razão pela qual a gente recomenda ainda um certo cuidado com relação às pessoas. Eu continuo, viu, Fernando, com a minha máscara. É verdade, eu trabalho em ambiente hospitalar, os riscos do pessoal de saúde são maiores, mas eu continuo usando a máscara em via pública, nos restaurantes, nos shoppings, quando eventualmente eu vou, porque eu entendo que é necessário. Que não seja para mim, que já tive a felicidade de tomar a terceira dose da vacina, tomei a minha semana retrasada. Tomei hoje a Pfizer. Mas que pelo menos eu sei que eu posso pegar o vírus, não desenvolver sintoma, felizmente, mas eu posso passar esse vírus para outras pessoas. Razão pela qual eu tenho a obrigação de me proteger para evitar me contaminar e com isso servir como vetor de disseminação dessa doença que ainda mata, por incrível que possa parecer. Ainda mata, por mais que os médicos estejam estudando maneiras de controlá-la mundo afora, ainda mata. Então a gente precisa ter um certo cuidado, ter uma tranquilidade. O momento não é de nenhuma medida assodada. Recentemente participei de um programa na TV Alérgico, nosso amigo, o querido Guilherme, que ele me perguntou o que eu achava da volta ao público aos estádios. E eu disse para ele que dentro do estádio propriamente dito eu não vejo qualquer tipo de problema, desde que portando máscaras. O grande problema é na entrada e na saída. Cheguei até a fazer uma sugestão no programa dele, que as autoridades, de forma a estimular o acesso mais prematuro das pessoas ao estádio, para evitar aquelas aglomerações que são bem características, pelo menos nós que frequentamos Maracanã muito, sabemos 15, 20 minutos antes do jogo, aquele mundo de gente querendo entrar ao mesmo tempo. Por que a pessoa não chega 3 horas antes? Primeiro, porque não tem o que fazer no estádio 3 horas antes. O que tem de diversidade de restaurante é praticamente zero. Segundo, qual a vantagem de eu chegar 3 horas antes para assistir uma partida, ficar 3 horas olhando no meu celular? Não, vou gastar a bateria dele à toa. Então, o que eu sugeri? Que se procurasse criar locais onde as pessoas pudessem talvez almoçar ou jantar, chegar mais cedo nos estádios, isso fosse estimulado. E o maior de todos os incentivos é aquele que faz sorrir a carteira, que quem comprasse ingresso, e obviamente que o número teria que ser limitado, para chegar até 3 horas antes do jogo, pagasse 50%. Quem tivesse que chegar até 2 horas, pagasse 25% de desconto. E de 2 horas até a hora do jogo, o ingresso cheio. Seria uma forma de estimular as pessoas a irem aos estádios num horário mais cedo do que o normal, e com isso uma tentativa de diminuir aquele que é o ponto nevrálgico dessa história, que são as aglomerações na entrada e na saída. E com relação à saída, as pessoas tenham algo que é absolutamente fundamental: o bom senso de entender
que espera um pouquinho, tá de cabeça inchada, não é hora de sair para brigar com o adversário. Sai, Verdade. fica mais no corpo, respira lá, toma um refrigerante, bebe um copo d'água, vai fazer um pipi, espera uma meia hora para sair. Com isso as pessoas vão saindo aos poucos. Se todos tivessem um bom senso, que é um tempero que às vezes nos falta muito, em até algumas autoridades, que eu estou vendo, Com as certeza. coisas seriam, digamos, menos problemáticas do que vem sendo no nosso país. Esse tempero que sobra a você, e na verdade faltou ao Marcelo Queiroga, porque foi fazer uma viagem e por uma questão de subalternidade, a meu ver, ele se apresentou sem a máscara nos Estados Unidos e acabou sendo contaminado. Lamentavelmente, é a maior prova de que a falta, a ausência da máscara, para quem está predisposto, para quem está com problema de baixa imunidade, acontece. E não só ele, o filho do presidente, teve também um parlamentar, acho que foi um parlamentar, que não divulgaram o nome. Quer dizer, isso é a maior realidade daquilo que o amigo está falando, né? O médico tem que ser médico 24 horas. Se passar a ser político, está arriscado a pegar uma infecção que ninguém... Até porque a atividade médica que o doutor Marcelo Queiroga exerce há muito tempo, ele é um bom cardiologista, sem dúvida. trabalha com dinâmica, ele normalmente na sua atividade profissional, ele atende 1 ou 2 pessoas, assim, o paciente com acompanhante, é um número limitado num determinado ambiente. Enquanto político, ele tem se exposto a centenas e centenas de pessoas. Verdade. Um ciclone terrível que tem sido a vida dele. Eu tenho pessoas conhecidas que assessoram o ministro Marcelo Queiroga. Sei. Dizem que é uma loucura. Viaja para cá, viaja para lá. Cumprimenta milhares de pessoas e realmente é papel dele fazer esse papel. Né? É um papel político. Só que alguns cuidados são necessários. Isso, evidentemente, que deve ter contribuído para que ele tivesse se infectado. Mas vamos e convenhamos, para a imagem do nosso país, que já anda tão enfraquecida lá fora, não foi nem um pouco bom. Foi vergonhoso. Infectado. Chegou aqui sem usar máscara. O que lá fora dizem? Que realmente nós, no país atrasado, se tiver oportunidade... sabe que não é verdade, mas que acaba com esse tipo de gesto, com esse tipo de atitude, com esse tipo de exemplo, acaba fortalecendo essa ideia que para nós que vivemos aqui sabemos ser totalmente equivocado, mas ele nos vem como um país muito atrasado. Eu queria... exemplos que reforçam essa ideia totalmente errônea a nosso respeito. Eu me lembro, eu até hoje não falei, mas motivado até pelo que você falou, eu vi uma manchete, se não me falha a memória, foi num dos jornais de Nova York, mas não me lembro qual jornal, que dizia assim: Pinóquio veio a Nova York e Gepeto pegou a Covid. E em inglês, para corroborar o que o amigo disse. Mas eu quero agradecer muito a esse médico querido, meu fratelo. Eu estou indo quarta-feira para Portugal. Você sabe que um dos meus filhos casado lá, e cidadão português também, ele vai ter neném, vai ter a Aurora, que vai nascer, minha netinha, e 3 meses depois o outro filho, que também trabalha em multinacional lá, vai ser papai de um rapazinho que vai se chamar Cauã. Então a gente se articulou de um modo geral para fechar nesse programa a temporada deste ano, e se Deus assim o permitir, de lá, a partir de dezembro, do meio de novembro por fim, a gente começa uma série de programas que serão marcados por entrevistas a exemplos que nós estamos fazendo. E eu gostaria, sim, de contar com um amigo e sempre de contar com o seu aconselhamento médico, que para mim é um orgulho. Quando eu digo quem é o seu médico, eu digo é o Dr. Silvio Provenzano, que foi presidente do Conselho Regional de Medicina, mas, sobretudo, é um grande amigo. Como italiano, entre aspas, me emocionei. Aliás, a nossa Itália está perdendo de 2-0 para a Espanha. Meu Deus. Receber informação no Zap aqui, que não é uma boa notícia para nós carcamanos. De qualquer maneira, eu desejo que a Aurora e depois o Cauã
venham com muita saúde, tenham uma vida longa, saudável, que tenham nesse avô, que é fantástico, Obrigado, e na que avó, que isso, eu também querido. gosto, paixão, exemplos a ser imitados na vida deles, serão muito felizes, eu acredito. E você, eu não preciso dizer, esteja aqui, esteja lá em mar, na terrinha, conta comigo, tá bom? Estaremos juntos. Evidentemente, sem netos para nascer, todos ainda em terra Brasílis, aqui ficarei, torcendo para que o bom senso em algum momento aconteça e que a gente saia da enrascada, que não fomos nós que nos metemos, nos metemos, mas a gente tem capacidade de sair dela. A vacina está aí, isso vai ajudar bastante. Obrigado, Fernando, um beijo, Samira, no Todinho, que você tenha uma viagem tranquila, que tudo transcorra bem lá na terra do Camões, e conta comigo à distância. O Zap hoje nos permite esse Permite, com certeza. Quando o amigo... Você está agora em Botafogo, você estará em Lisboa, eu aqui no Rio. Não, estou no Porto. Vou estar no Porto. Vou estar no Porto. Ora, pois. Já estou até a ensaiar a fala. Tá certo. Forte abraço, querido. Um abração. Saúde. Pois é, nosso querido Dr. Silvio Provenzano, uma capacidade na medicina, um orgulho para todos nós, né? E então é isso que eu gostaria de falar nesse momento. Ainda é bom, outro dia alguém falou, porque o latino, de um modo geral, e eu sou latino, sou brasileiro, né? Sou neto de italiano e também bisneto de português, então é uma mistura, né, internacional. Então acontece o seguinte, a gente se emociona mesmo, mas por que não se emocionar, né? Eu ia dizer para ele, mas depois ele vai vendo, o Todinho vai com a gente a Portugal, porque a gente vai passar um tempo lá, né? E eu vou mostrar para vocês a casinha dele, que foi comprada à TAP, para que ele possa ir. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, vou botar um pouco de luz aí, olha só, pera aí, deixa eu ver, ó. Tá vendo? Isso aí ele vai no pé da gente, tá vendo? Como é que é isso? A pena tá faltando. Aqui, agora sim. Tá vendo? Ali o colchãozinho, ali essa parte da porta tampa, né? E ali você vê mais ou menos onde vai ficar e fica no pé da gente. O rapazinho que é um shih tzu, sabe? Então é um amor, ele adora carinho e não tinha como deixá-lo por aqui. Meus amigos queridos, vamos lá? Vamos ver se eu falo para alguém de vocês. O Marco Silva, o Fernando, estou muito chateado, já falou. São Silvio Provenzano, muito mais que um médico. Legal, quem é que falou isso? O Ivan Vicente, obrigado, Ivan. Um irmão, é verdade, é verdade. Tantos amigos, né? O Marco Silva, ai minha Caxias querido. Negócio que não dá para entender, né? Marco Silva, Terra de Tenório, Roberto Dinamite, Ângela Maria e Marco Silva. Muito bem. A Márcia Rodrigues, meu esposo sai de São João de Meriti, trabalha em Caxias. Acho um absurdo isso, é complicado realmente. Fernando Pereira, abraço. Marco Silva, só agora que eu vi, Fernandão. Abraço, Silvio Provenzano, muito bem. Como sugestão, né, Silvio Provenzano, para que ele seja também confrade, né, Fernando? Quem sabe até apresentado por você nesse tempo que eu estiver fora. Também tem o nosso Cícero Munhoz, que mereceria esse galardão, né? Luiz Henrique Oliveira, grande tricolor, doutor Silva, é isso mesmo, grande tricolor, né? O Marco sempre participando. Fernando, tem um aparelho comprado na Amazon que você conecta na net e pega todos os canais do Brasil, aberto e fechado. Pago $85 por ano. Não é caro, bacana, legal. Márcia Rodrigues, dando boa tarde a todos. Ana Maria Sade Salim, boa tarde, Ana, né? Muito bem. Só o J. Santiago emociona. Pois é, mas cadê ele, hein? É o que o Marco está falando do J. Santiago, que é emocionando a galera, amigo querido Jotinha. Tem tempo que eu não vejo, ele está no ar, porque na Tupi não sei, me parece que ele não está mais. Uma pena, porque é um baita narrador, né?
Bom, que mais? Que além desse quadro eu gostava muito do Jornal do Lobo, era a maior sátira. Ah, o Luiz Henrique. Muito bem. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje, né? Um abraço mais uma vez para o Hernani Silva, né? O Hernando Sampaio, perdão. O Hernando Silva é outro amigo que, de repente, perdoe a nossa falha. De repente, foi um colega meu de muitos anos. Bom, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Faltam 2 programas. Se puder prestigiar, eu agradeço. E aí a gente volta, com a graça de Deus. Acredito que lá, chegando em Portugal na primeira semana, eu vou fazer um flash de lá, com certeza. E você vai vê-lo pelo Facebook. Se não for na primeira, será na segunda semana. Quando vir a netinha também, eu vou botar para vocês verem, claro. E depois a gente vai fazer pelo menos uma live semanal, porque lá vamos ver qual é a viabilidade da gente fazer e com que frequência. Tá bom? Um fraterno abraço para vocês, se cuidem, já estou com saudades. Até amanhã. Namastê.